boa noite. Eu me chamo Giovana, eu falo sobre singularidade, sobre de que forma você se tornar uma mulher mais autêntica, mais única, de que forma tudo isso vai impactar na sua carreira. Eu pensei muito sobre o que eu ia falar nessa live de hoje e geralmente eu construo aqui uma linha de raciocínio, um racional. E eu pensei, acho que eu vou contar um pouco da minha história, por que que eu falo tanto de singularidade, por que que eu acho tão importante, né? Então hoje o tema é singularidade, por que que você deveria assumir a sua. E eu preparei uma primeira frase aqui para falar com vocês, que é a seguinte, eu vou ler aqui porque a frase ficou muito boa. Você está sendo reconhecida pelo que realmente é ou pelo que esperam de você, pelo que esperam que você seja. E isso tem tudo a ver com a singularidade. Então a minha história, vou falar aqui da minha história e depois eu faço as amarrações do porquê que eu acho tão importante a gente se assumir singular, autêntica, assumir tudo que a gente tem, que é bom, que é ruim, fazer essa misturada toda e tomar decisões e se posicionar de uma forma mais genuína, mais real. A minha história é a seguinte, a minha história com a singularidade é o seguinte, eu fui uma mulher, uma menina muito tímida, né? Era muito tímida, lá pequenininha, achava que eu tinha que agradar o tempo inteiro, tudo que eu fazia era muito baseado numa validação que estava externa a mim, mas é claro que eu não tinha a menor consciência disso, né? Eu só estava ali fazendo, queria ser amada, como todos nós queremos, e eu cresci uma mulher bastante cheia de medos, né? Então, eu me recordo assim muito claramente que todas as decisões mais importantes da minha vida eu demorava muito para tomar. Então, muitas vezes nas minhas relações interpessoais, não somente nem tinha entrado ainda nesse mundo de carreira, mas eu já percebia que eu admirava muito as pessoas que se arriscavam mais, sabe? Que eram mais impulsivas e que pareciam que tomavam decisões e que não estavam se importando muito com o que as outras pessoas estavam falando. Então isso foi sempre um motivo de admiração, assim, é como se eu visse que a pessoa que tinha um poder de fala, uma expressão, uma comunicação mais assertiva, para mim era sempre algo assim, nossa, meu Deus, que coisa mais linda, né? Era uma admiração profunda. E quando eu entrei no mercado de trabalho, o que aconteceu comigo é que eu sempre fui uma estudiosa de plantão, então, como eu estava sempre num lugar muito me achando muito tímida, não tinha coragem de expressar o que eu queria, não tinha coragem de me posicionar, achava que eu fazia, mas nada dava certo. Então, nesse lugar todo emaranhado, todo confuso, eu comecei a achar que eu tinha que fazer muito, que eu tinha que estudar demais, que eu tinha que saber tudo, porque eu pensava assim, já que eu sou uma pessoa mais com medo da vida, né, que tem muito medo do que vem, eu comecei a sentir que eu precisava controlar muitas coisas. Então eu comecei de novo a estudar demais. Então eu estudava, porque na minha cabeça era assim, se eu estudar tudo, se eu estudar tudo e mais um pouco, quando vier uma pergunta, eu vou saber responder, eu vou ter uma resposta tipo pá. Eu achava isso lindo, né? Em determinada fase da minha vida eu achava isso muito lindo, assim. Essa capacidade que as pessoas tinham de receber uma pergunta e jogar uma resposta logo em seguida. Então, a pergunta que eu fiz no começo aqui para quem está aqui é: você está sendo reconhecida pelo que realmente você é ou pelo que esperam que você seja? E essa frase, ela ficava cada vez mais clara para mim, que eu estava sendo o que as pessoas, as fazedoras de plantar, isso mesmo, né? E essa frase ficava cada vez mais clara para mim nesse lugar de que eu estava literalmente sendo o que eu achava, essa é doideira, né? O que eu achava que as pessoas esperavam de mim. Porque quando a gente se torna adulto, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a comunicação não violenta, e a comunicação não violenta, ela traz esse lugar do quanto a gente pode expressar as nossas necessidades e do quanto é importante essa capacidade que a gente tem de se colocar e de falar abertamente sobre as nossas necessidades, porque não deveria haver nessa relação madura e adulta
eu tentar adivinhar sobre o que o outro tá passando, né? Não tem essa assim, ah, mas o fulano não percebe que eu sempre faço assim, eu faço assado. Não, ele não percebe, ele não deveria nem perceber. Então, nesse lugar todo emaranhado que eu tava, eu imaginava que eu precisava ter respostas prontas, eu precisava ter respostas rápidas, eu precisava ter respostas inteligentes, eu precisava me posicionar, eu precisava fazer tudo. Tudo que eu não conseguia fazer, eu achava que eu precisava fazer. E eu entrava ano e saía ano, eu tinha sempre uma sensação de falta, muita falta, né? Aí eu pensava, gente, preciso estudar um pouco mais, né? Então, já que eu tô com essa sensação de falta, já que eu tô com essa sensação de que eu não estou entregando o suficiente, mesmo depois de anos trabalhando, eu vou estudar mais, porque, né, a resposta para todos os males da humanidade é estuda mais que vai dar certo. E aí eu comecei a perceber que a quantidade de conhecimento que eu colocava, internalizava, né? Isso nunca me atrapalhou, claro, isso vai ser sempre um motivo de ganho. Eu acho mesmo que as pessoas precisam ter conhecimento, embasamento para, né, principalmente que eu ocupava uma função executiva, mas ainda assim, mesmo ocupando uma posição executiva, eu não me sentia seguro o suficiente. E aí o que aconteceu é que eu pensei o seguinte, tem alguma coisa muito errada comigo. De novo, eu achava assim, o erro tá em mim, né? O erro não tá em nenhum outro lugar, assim. Isso ficava muito claro para mim. Tem alguma coisa errada, mas não que tinha algum defeito em mim. Isso eu sabia que não tinha, né? Mas errada de não conseguir perceber os sinais, de não conseguir interpretar e absorver o porquê que entrava ano e saía ano e eu ainda me sentia insuficiente. Mesmo numa posição bacana, mesmo numa empresa super legal, mesmo com uma líder que me apoiava demais em várias coisas, com pares que me apoiavam, com uma equipe lindona, assim, e eu não conseguia. Era uma sensação, de novo, de eterna estar faltando alguma coisa. E aí eu decidi sair da empresa em que eu trabalhava e falei, não quero, isso aqui não serve para mim, isso aqui tá demais, eu não vou conseguir. E eu trabalhava muito em quantidade de horas. E teve uma conversa que eu tive com a minha líder imediata, que eu nunca vou esquecer, eu adoro contar essa história. Que eu falei para ela assim, se eu entregar mais 5 minutos aqui do meu calendário, do meu relógio, perdão, se eu ficar mais 5 minutos trabalhando aqui todos os dias, eu acho que eu, tipo, caio dura, estafada mentalmente, porque eu não tenho mais minutos para dar. E eu me lembro que a resposta dela foi maravilhosa, que ela falou assim, Gi, quem disse que você precisa trabalhar mais para ter resultados? E aí nessa hora eu me arrepiei inteiro, tipo, gente, eu não tô entendendo nada, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus, alguém traduz essa vida adulta aqui, de profissional. E eu me sentia uma fraude enorme, assim, né? Porque eu sou psicóloga, eu tô no mundo do desenvolvimento humano. Desde que eu me formei, eu falava, gente, eu tô no mundo do desenvolvimento humano, eu sou psicóloga. Eu sou responsável por todo o desenvolvimento desse povo todo aqui, que era uma empresa de grande porte. E ainda assim eu recebo uma informação como essa e eu me colocava num lugar muito mais de reação, do tipo, então agora que eu não tô entendendo mesmo, agora que eu vou jogar tudo pro alto. Eu não conseguia absorver, né? Eu tava tão desconectada com a minha singularidade, eu tô com uma colinha aqui. Eu tava tão desconectada com a minha singularidade, né, com a minha essência, com a minha capacidade de contribuir, que eu simplesmente, as coisas foram saindo do meu controle, né? Eu não conseguia me resgatar de forma alguma. Então eu saí da empresa em que eu trabalhava e eu comecei num processo muito profundo mesmo, assim, mesmo já tendo feito várias terapias, feito um monte de movimentos de autoconhecimento. Eu percebia que eu fazia muito movimento para me conhecer, mas eu não conseguia fazer a conexão com o que estava acontecendo no meu trabalho. Então era uma coisa assim, eu sei que a Giovana é assim, assim, assado, mas tá, como que eu trago essa habilidade que eu tinha, né, essa habilidade mesmo, tem outra forma de colocar pro meu trabalho.
E aí, nesse trabalho profundo que eu fui buscar, né, em terapias talvez um pouco menos tradicionais, o que eu comecei a entender é que muitas das vezes em que eu me sentia faltante, né, achava que eu estava sempre faltando em algo, eu comecei a perceber que muito da minha sensação, na verdade, era a minha diferenciação. Era o que eu tinha de diferente em relação às demais pessoas daquela organização, daquela equipe. Só que, de novo, eu não conseguia transformar isso em algo que me beneficiasse como profissional, como executiva de temas muito importantes naquela organização. E como eu não conseguia enxergar que aquelas coisas eram os meus diferenciais, eu fui achando que era uma inadequação. E olha que doideira, né? Hoje eu falo muito isso nas minhas mentorias, né? Começa a perceber se a sua suposta inadequação não é, na verdade, a sua diferenciação não elaborada. Então, quando a gente não tem clareza do que a gente tem como uma entrega de contribuição, a gente pode ficar muito mais, de novo, condicionado a uma opinião que vem de fora, né? Hoje eu estava conversando com uma possível cliente, espero que dê certo, e ela estava me falando um pouco sobre isso, né? Que muitas vezes ela tem uma opinião que é da líder dela sobre o que ela vem fazendo e uma opinião dela sobre o que ela vem fazendo. Ela não tem uma opinião que vem de fora. Olha que interessante isso. Quando ela não tem uma opinião que vem de fora ela diz da organização, ela fica condicionada a essa opinião que vem da líder dela. E muitas vezes essa opinião que vem da líder dela, se ela não tomar muito cuidado, é como se aquilo fosse definir os próximos anos da carreira dela, né? E uma outra coisa que eu costumo falar muito também é quando a gente tem um diálogo aberto e franco com os nossos líderes, à medida do possível, ou para quem é empreendedor também, quando a gente tem essa conversa, eu imagino que, apesar de a gente não fazer isso muitas vezes, a gente deveria chegar para o nosso líder e falar: olha, o negócio é o seguinte, eu acho que eu tô aqui encalacrado nesse tema. Nesse tema aqui eu preciso de ajuda. Nesse tema aqui eu acho que eu tô mandando muito bem. Inclusive, nesse tema aqui que eu tô mandando muito bem, eu queria contribuir com outras pessoas. E a gente faz geralmente o contrário, né? Eu tô pegando o mundo corporativo, que é o mundo que eu fiquei durante muito tempo, mas geralmente a gente faz o contrário. A gente espera que alguém fale sobre o nosso desempenho, e aí quando alguém fala sobre o nosso desempenho, muitas vezes a gente se coloca num lugar: nossa, será que ele tem razão? Nossa, será que ele tá falando? E aí eu não tô falando que é pra gente extinguir a opinião que as outras pessoas têm da gente, mas vai ser muito penoso se a gente não amadurece, se a gente não se fortalece da forma como a gente do que a gente pode fazer em relação às nossas entregas, e ficar numa relação em que primeiro eu ouço para depois eu me tornar. Deveria ser o contrário, né? Eu sou. E aí eu tô ouvindo uma opinião sobre a minha pessoa. Quando eu ouço uma opinião sobre a minha pessoa, e quando eu me aterrei em mim, eu tenho a capacidade de pensar o seguinte: isso faz sentido para mim? Isso está coerente com a percepção que eu tenho de mim? Posso ouvir um pouco mais disso? Fala um pouco mais. Não sei se eu concordo, mas eu quero ouvir. Eu tô aberta para ouvir. E aí você começa também a fazer um discernimento de uma forma mais lúcida do que vem do outro e é do outro, e do que é seu, né? Então, pensa você aí num supermercado, você chega lá com uma listinha. Eu sou uma adoradora de supermercado, aprendi com meu pai. Você chega lá com uma listinha e aí você chega no supermercado e você fala: eu quero consumir dessa marca, não quero dessa. Eu quero passar por aquela gôndola, não quero passar nessa. Então é você que tá como se você estivesse no comando do que você quer consumir, do que você quer ingerir, do que você acha que é bom para você, para sua família. Aí tem várias variáveis, tem preço, tem qualidade, tem validade, tem várias coisas. E eu imagino que a gente deveria se comportar assim com a gente. Então, eu defino o que eu quero
Quando eu defino o que eu quero, eu posso chegar num lugar e me abrir para a opinião que o outro tem sobre mim. E aí a relação muda muito, porque a gente começa a estabelecer uma relação muito mais realmente de troca do que eu tô recebendo um monte de coisa, e um monte de coisa eu acho mó groselha, né? Assim, não concordo, não. Então eu fiz uma colinha aqui para contar um pouco dessa minha história, né? Que eu fico falando de singularidade, assim, que trem é esse, né? E aí o meu caminho foi quando eu entendi que eu tinha uma série de coisas muito legais e que eu tenho uma série de coisas que não são nada legais. Quem convive comigo sabe que eu não sou nenhuma florzinha, não. Mas quando eu percebi, né, que eu tinha contribuição e tinha coisas que às vezes eu realmente nem queria, né? Então eu brinco que às vezes alguém me chama assim, Gi, tem uma vaga tal. Eu falo, tem fechamento de folha? Se tem, eu não quero, não. Eu tô foríssima disso. Então tem coisas que eu não sei, tem reuniões que eu entro e falo, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui eu não consigo contribuir, isso aqui nem quero, porque eu acho que é isso, quando a gente tá madura, quando a gente se coloca realmente como uma pessoa singular, a gente sabe que eu consigo ser única e ter uma marca pessoal que é diferente, e que é nesse diferente, junto com o diferente do meu colega e das outras pessoas, que a gente consegue fazer uma coisa muito bacana, né? Quando eu me torno mais singular, né, uma mulher singular, quando eu revelo a minha singularidade, quando eu assumo a minha singularidade, quando eu acredito que eu tenho uma singularidade, eu não fico mais numa dinâmica em que eu tenho que fazer tudo, dar conta de tudo. Você começa a ficar mais livre de julgamentos, de novo, você começa a assumir que você tem um poder pessoal, e o quanto, quando você tem um poder pessoal, você consegue ser mais feliz mesmo, né? Ser mais natural, ser mais você, né? Sabe aquela coisa que, quando eu não sei, tem mulheres aqui, mas eu não sei você, às vezes você vai numa festa e você vai toda maquiada, né? Tipo cabelo, assim, deu uma piscada de luz aqui. Um cabelo, tá uns grampos, sabe na hora que você tira assim, você fala, ai meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Ou quando você passa o dia inteiro com o sapato apertado, né? Porque aquele sapato, ele te retrai, ele te encaixota num lugar que você não quer, seu pé tá ali querendo sobreviver. E aí na hora que você tira o sapato, sabe, à noite, assim, você chega até a fazer assim com os dedinhos, você fala, ai, que coisa maravilhosa. Agora meu pezinho consegue ser que ele tem que ser, sabe assim, conforto. E eu acho que é muito isso, assim, eu acho que quando você começa a descobrir a sua singularidade, você traz, é isso que Edi falou lindamente, é que você traz leveza para a vida, né? Então eu coloquei umas colinhas aqui que quando a gente assume a nossa singularidade, a gente trabalha de forma mais alinhada com os nossos valores e habilidades, né? De novo, você começa a escolher, isso aqui eu consigo contribuir, isso aqui eu faço muito legal, isso aqui não é a Giovana, isso aqui é a Ana, isso aqui é a Selma, né? Então, as pessoas, elas começam a se ver com uma complementariedade. Eu imagino que a competição, ela diminui também, porque eu sou uma boa libriana, não sou muito chegada a competir. Eu acho que as pessoas têm espaços e lugares diferentes. Então, quando você está condicionado a trabalhar sobre algo que faz sentido para você, vai ter espaço para uma outra pessoa, né? E é nesse conjunto. Uma outra coisa, você vai aumentar a satisfação, sua satisfação profissional e se sentir realizada. De novo, né? Eu acredito piamente que a gente tem os lugares que a gente pertence e a gente tem os lugares que a gente não pertence. Né? Então, muitas vezes a gente está insatisfeita, não está se sentindo útil o suficiente, é porque a gente está num lugar que não tem nada a ver com a gente. O ponto é que a gente não conseguiu detectar, ou porque a gente tem boletos e aí não conseguiu ainda pensar numa alternativa para sair desse lugar, mas o quanto a gente ter senso de utilidade, o quanto isso traz uma autorrealização muito grande, né?
Eu imagino também que quando a gente assume a nossa singularidade, a gente vai começar a atrair mais oportunidades que estão em sintonia com quem a gente é. Eu falo para minha filha de 9 anos que é o seguinte, que a gente só consegue transbordar aquilo que a gente tem, né? A gente não consegue transbordar aquilo que a gente não tem. Então, se a gente transborda gentileza, a gentileza volta. Se a gente transborda uma resposta atravessada, a resposta atravessada volta. Se a gente transborda que a gente tá fazendo o que a gente adora, né? Não necessariamente vai ser uma delícia todos os dias, longe disso, mas se a gente consegue transbordar que a gente tá fazendo uma coisa de uma forma produtiva, que é legal, que tem desafio, e que se discute porque você quer que a coisa dê certo, você vai transbordar isso para as pessoas que estão olhando para você, que estão à sua volta, e as pessoas vão querer falar, gente, mas o que você faz, Giovana, que você tem um brilho nos olhos, como diz meu pai? Aí você fala, não, eu estou em coerência com aquilo que eu gosto. Então, se eu estou em coerência com aquilo que eu gosto, eu vou transbordar isso, né? Então, eu vou acabar atraindo, né? Então, as pessoas vão conseguir perceber que aquilo tá me fazendo muito bem, né? E geralmente aquilo que nos faz muito bem, a gente faz muito bem, né? Esses dias eu mandei uma piada no grupo da minha família, que eu sou tão legal que quando vem alguém na minha casa, eu peço pra essa pessoa, eu libero a cozinha da minha casa pra essa pessoa cozinhar. Mentira, porque eu não sei cozinhar, tá? Foi uma piada, tá, gente? Então, assim, quando meu pai vem na minha casa, e ele é o cozinheiro oficial dos Calenzanes, é do tipo, sabe? Você vê que meu pai tá ali, ele corta uma cebola com uma cara tão feliz. Ele corta um tomate, e aí ele coloca uma coisa na airfryer, e aí depois você vê que a forma como ele come, ele digere aquilo com uma felicidade. E às vezes eu percebo que quando ele faz o almoço, aí ele serve a todo mundo, ele senta, ele dá uma respirada, eu percebo que ele olha para as pessoas do tipo assim, ai, tô fazendo minha família feliz. Olha que lindo. Tipo, pai, então pode sempre cozinhar, ele sabe disso. Agora, pra que eu, Giovana, vou falar, gente, hoje sou eu que vou cozinhar, tá? Acho que meu irmão falaria, gente, já pega o dedo aí pro iFood. Então, as pessoas veem isso. Então, você vai atrair a percepção de uma outra pessoa que você tá fazendo aquilo com muito prazer, né? E aí, quando você faz aquilo com muito prazer, por mais difícil que seja, o resultado tende a ser muito melhor. Ao usar as suas características de uma forma mais estratégica, e aqui não é um estratégico mentiroso, sabe? Assim, não é um fake news, estratégico no sentido de, poxa, então se eu sei que eu sou muito boa, por exemplo, eu, Giovana, tenho uma qualidade que eu acho que eu tenho. Eu tenho uma análise crítica muito alta, muito alta. Então eu tenho uma capacidade muito grande de ler cenários. Então, se eu sei disso, eu vou usar dessa minha capacidade, sabe? Eu não preciso ficar dependendo que alguém fale, né? Eu saio usando. E aí, gente, as nossas habilidades e as nossas contribuições, elas são como músculos, né? Quanto mais eu uso, melhor eu fico. Então, a partir do momento que eu falo assim, eu acho que eu mando bem aqui nessa tal dessa análise crítica. Quanto mais a gente usar, quanto mais a gente fala assim, não, eu sou boa mesmo, aí você vai lá e usa. Ou seja, você deu uma treinada naquilo, você ficou um pouco melhor. Aí você tem um resultado bacana. Aí você pensa, nossa, não é que eu mando bem mesmo na análise crítica? Eu vou usar mais isso. E aí quando você percebe, você usou tanto aquilo que lá atrás você achava que era boa, mas você teve tanta percepção lá atrás que você poderia contribuir com essa característica, que você treinou demais essa característica, aí você saiu voando mesmo. Então, tudo começa com a percepção que a gente tem sobre o que a gente faz. De novo, não é uma opinião que vem do outro. O outro pode vir para somar, para fazer sabe assim, um pingo no i. Mas quem escreve o i somos nós. Aí eu trouxe aqui uns percentuais, né, que as pessoas gostam, mas tem vários dados, né? Então, um ponto, né, quando a gente passa a assumir a nossa singularidade, a gente vai se posicionar melhor. E é isso que acabou acontecendo comigo na minha história pessoal, né? Eu sou a minha persona curada, né? Então hoje eu falo mesmo, gente. Acho que eu falo até demais hoje. Mas hoje eu tenho a coragem de me posicionar. Hoje eu falo, não, isso aqui eu não gostei, me senti desrespeitada aqui. Essa reunião não foi legal para mim. Esse cliente aqui não me tratou bem, eu não gostei. Eu não gosto quando eu sou maltratada. Eu estabeleço alguns limites saudáveis para mim. Isso não é nada fácil. Mas na hora que acontece, você fala, gente, por que eu não comecei isso com 16, sabe assim? Eu tenho uma amiga psicóloga, ela fala assim, Gi,
A gente precisa viver o que a gente tem que viver. Você quer acelerar as coisas? Eu falo, eu quero. Porque eu vejo mulheres, assim como eu fui no passado, mulheres muito inseguras, mulheres dependentes do que vem de fora. E eu falo, gente, é possível a gente resgatar quem a gente é e ser feliz com isso, né? E aí eu fico ansiosa, apaixonada, porque eu imagino que quando a gente assume, a gente começa a se posicionar mais. E aí tem uma pesquisa aqui que eu vou ler, porque eu não decoro essas coisas, tá, gente? Tem aqui uma pesquisa da Harvard Business Review, fala que 58% dos profissionais que praticam o autoconhecimento e aplicam, né, nas estratégias do seu posicionamento, se sentem mais realizados e valorizados na sua carreira. É quase que um lugar comum, né, gente? Se eu me posiciono, eu tenho um lugar de fala, mesmo que as pessoas não concordem que eu tô com o que eu tô falando, eu vou me sentir mais realizado. E o contrário é verdadeiro. Quando eu não tenho lugar de fala, eu vou me sentir uma pessoa inútil, irrelevante. Eu falo para as pessoas, eu detesto entrar em reunião e entrar muda e sair calado. Eu tenho que abrir a boca, nem que seja para contar uma piada. Porque se eu tô na reunião é porque entenderam que eu tinha que estar na reunião. Então, eu falo, né? E aí uma dica prática é perguntar a si mesma, né? Quando você pensa no seu posicionamento, o que realmente reflete quem é você? De novo, não o que esperam de você, não o que esperam da sua cadeira, da sua função, aquela coisa corporativez. Mas o que que é? Porque, de novo, gente, assim, ó, quando o cara lá, o Steve Jobs, pensou que ele queria fazer um único aparelho, sendo que a Samsung tem não sei quantos mil variedades da mesma marca, ele foi autêntico, né? Eu quero fazer uma coisa diferente. O problema é que para ele chegar lá, muita coisa deu errado. Mas na hora que ele chegou, todo mundo falou, cara, esse cara é disruptivo, hein? Esse cara é inovador, esse cara se posiciona no mercado. Mas é isso mesmo, a pessoa que é posicionadora, ela se expõe, muitas vezes ao ridículo mesmo. Só que chega uma hora que o seu posicionamento ele é tão relevante para o mercado que as pessoas querem te ouvir. Então hoje, lá atrás, era um maluco que queria botar um aparelho só para rodar. Hoje é o cara que domina o mercado, em termos de várias, né, de várias variáveis de mercado. Eu não tô nem falando que o cara é bom, o cara é ruim, tô falando da forma de pensar, né? Uma outra coisa é que quando a gente assume a nossa singularidade, a gente passa então a ter uma comunicação mais assertiva, mais clara, mais limpa, né? A gente começa, de novo, a gente consegue falar melhor sobre as nossas necessidades, que é uma das coisas mais importantes, né? Eu confio tanto em mim que eu consigo expressar o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo. As pessoas perguntam onde eu quero almoçar, eu falo, quero comer uma carne, quero comer uma comida japonesa, quero comer um alface, não quero comer, beber uma água, né? E aí, quando a gente tem essa comunicação mais bacana, essa comunicação não violenta, a gente consegue nem ser agressivo, nem ser reativo, né? A gente consegue ter um tom ali equilibrado entre recebo uma informação, tô aqui consumindo essa informação, tô aqui entendendo se essa informação fez sentido para mim, o que fez eu guardo para mim, eu recebo, o que não fez eu falo, toma, devolve, isso aqui é seu, não joga em mim as suas crenças, porque isso é seu, né? E aí tem outra pesquisa que saí pesquisando geral, gente. Tem uma pesquisa que falam que os líderes que têm a habilidade de uma comunicação mais assertiva, mais limpa, mais objetiva, eles estão 25% mais propensos a serem promovidos, porque eles transmitem mais clareza e mais confiança, né? E aí o que vocês podem pensar em relação a isso é, quando eu falo, a minha fala expressa a minha necessidade, essa é uma das coisas mais lindas da comunicação. Eu falo expressando o que eu quero. Sabe aquela pessoa que fala na terceira pessoa? Esses dias eu tava com uma galerinha de líderes que a líder virou e falou assim, a gente, né, Giovana, quando a gente fala, a gente julga, né? Aí eu pensei, a gente julga quem, cara pálida? Que terceira pessoa é essa? E eu sempre falo, gente, fala na primeira pessoa. Quando você consegue dialogar com alguém que fala na primeira pessoa, você fala, essa aí chegou num lugar legal. A pessoa que fala assim, ai, todo mundo, né? A gente, nós.
Eu falo assim, gente, qual é a dificuldade de você falar a sua opinião? E eu sei o quanto tem uma dificuldade, mas de novo, quanto mais eu tenho confiança no que eu tô falando, mais eu vou assumir. Quanto mais eu assumo, mais eu falo sobre as minhas próprias necessidades. E aí isso não quer dizer que você não vai considerar as necessidades do outro, muito pelo contrário, cara pálida, que quando eu sei que eu tenho necessidades, eu vou perguntar quais são as necessidades do outro. E aí nessa relação de necessidades a gente consegue fazer uma outra coisa. Então, por exemplo, quando a gente está numa discussão, num conflito, por que tem um conflito? Porque tem necessidades que não foram atendidas. Então, de novo, fala da sua necessidade. Não fica aquela coisa, o outro tem que saber, o outro tem que achar, o outro tem que ver. Não é possível que ele não viu. Pode ser que ele não tenha visto mesmo, que hoje a gente mal tem tempo para escovar o dente direito, né? A outra coisa que acontece quando a gente assume a nossa singularidade tem a ver com a nossa marca pessoal. Aí aqui a nossa marca pessoal é a nossa combinação de habilidades, de valores e da nossa personalidade. É aquilo que se destaca, é aquilo que as pessoas olham e falam assim, nossa, a Giovana, e aí pensam em alguns atributos, né? Toda live eu venho de batom vermelho, que eu quero ser reconhecida como a moça que faz live de batom vermelho. Isso é um atributo da minha marca, eu quero ser reconhecida por isso. E aí eu tô falando de uma coisa muito do campo estético, mas isso serve para tudo. A Giovana é a pessoa que fala assim, a Giovana é a pessoa que fala assado. Então, quando a gente assume a nossa singularidade, a gente reconhece quais são os nossos atributos de marca. E aí tem uma outra pesquisa que eu fiz, a doidona da pesquisa agora, tá? Que é, profissionais que alinham as suas marcas pessoais com os seus valores têm 25% de chances de construir uma rede sólida de apoio, que são as conexões. Outro assunto super importante que eu não vou falar hoje porque não vai dar tempo, porque eu tô falando demais. E aí a reflexão sobre marca pessoal é a sua marca pessoal, o que você está comunicando hoje, seja você tendo pensado sobre isso ou não, comunica o que você gostaria de comunicar? Não sei, então pensa. Quando as pessoas falam sobre você, imagina o que as pessoas falariam sobre você. Ah, Giovana é uma pessoa, blá, blá, blá. Esse blá, 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 como é que soa? É gostoso ouvir? Não é muito, não gosto muito. Então, a gente, de novo, de uma forma madura, a gente tem como repensar tudo isso. Porque todas essas características que eu tô falando são habilidades, e habilidades são coisas treináveis. E aí eu tô falando que a marca pessoal de novo, é a capacidade que você tem de reconhecer quais são as suas características e entender o que te faz autêntica, o que te faz diferente, né? O que te faz diferente do mercado. E aí, quando você, de novo, você consegue aterrar nisso, no que é o seu diferencial, fatalmente você vai ser mais resiliente ao que vem de fora, né? Então, a crítica que vem de fora, aquela olhada esquisita, aquela bufada, sabe aquela pessoa que você tá do lado e a pessoa tá bufando o tempo inteiro? Sabe assim, tá bufando. Eu não tenho nada a ver com essa bufada, porque isso é seu, não é meu. Mas, de novo, eu só consigo interpretar dessa forma se eu tô conectada comigo mesma ou comigo mesmo. E se eu tô assumindo que tem coisas que eu faço que eu tô muito bem, coisas que eu não faço. Sabe assim, uma relação madura de que você não espera mais de você mesmo do que você é, nem menos. Né? Você se vê do tamanho que você é. Você não se vê nem maior nem menor. Você se vê do tamanho. E aí, quando você se vê do tamanho, você fala assim, bom, eu tenho esse tamanho. Com esse tamanho, eu consigo entrar naquela porta, preciso sair dessa porta. Nessa porta eu não entro, sou grande demais. Ou nessa porta eu não entro, sou pequeno demais. Coisas assim, tá? Aí o exercício aqui, nessa questão das habilidades, que podem ser os seus diferenciais, liste 3 habilidades que você domina, que você acha que você domina. E transformem essas habilidades em diferenciais. O diferencial não é para você provar para a humanidade que você tem, é para você provar para você mesmo que você é capaz. Quanto mais a gente tem a sensação que a gente é capaz de realizar as coisas, melhor a gente fica e, de novo, menos dependente do que vem de fora,
mais centrado, mais aterrado, né? A gente tem exercícios, inclusive, eu preciso me aterrar aqui. Sabe quando tem um exercício bem legal, assim, quando eu fiz programação neurolinguística, a gente tinha que ficar em pé. Então, pensa a gente em pé. E aí, os consultores, as pessoas que conduziam lá o programa, eles falavam que a gente tinha que fazer um processo de respiração bem profundo e tinha uma condução da respiração. Eu sei que você respirava 5 vezes. No final, a ideia era que você tivesse mais aterrado fisicamente no chão. E aí o exercício era que os consultores passavam entre as pessoas, eram várias pessoas assim num lugar super lindão, e aí elas mexiam em você, né? Então quanto mais aterrado você tá, menos você faz essa tipo, né? Assim. Então, quando você faz um movimento tipo bambu, sabe o bambu? Quando o bambu ele vai e ele volta, ele vai e ele volta, mas ele não sai do chão, né? Ele não quebra. O bambu ele tem flexibilidade, mas ele tem aterramento. Nem sei se tem essa palavra, se ela existe, mas inventei agora. E aí era esse exercício. E aí quando eu falo sobre a tal singularidade, que eu falo o tempo inteiro sobre isso, eu tô falando exatamente isso. Quando você é singular, não é que você fica inflexível e nada que vem de fora chega, não é isso. Mas quando eu falo de singular, você tá aterrado em você, você tem noção de quem você é, você tem noção de quem você é capaz. E não vai ser muito fácil te tirar do chão. Não vai ser muito fácil tirar o seu pé do chão, porque você tá muito confiante na pessoa que você é, no profissional, nas suas entregas. Você até tá disposto a ouvir de novo, mas não é para você ficar sassaricando, sambando no chão, não. É pra aterrar igual bambu, entendeu? Aí, uma outra coisa que acontece quando a gente assume a nossa singularidade, que pra mim é uma das coisas mais importantes que eu penso, se eu conseguir ensinar isso pra minha filha, eu fiz o meu trabalho, que é... obrigada, Thalita. Que é o nosso senso de autovalorização, né? Então, de novo, é a gente reconhecer o que a gente é. Para mim, uma das coisas mais importantes da vida. Não sei porque talvez eu tenha sido uma pessoa muito insegura no passado. Para mim, a autovalorização muda tudo, assim. Quando a gente se autovaloriza, a gente tem vontade, a gente quer fazer diferente, a gente quer aprender, a gente quer ouvir, a gente não tem medo, né? Então, quando a gente é mais insegura, a gente pensa assim, se eu falar que eu não sei, o que será que vão pensar de mim? Aí você deixa de perguntar, né? Quando você deixa de perguntar, porque você fica lá tentando imaginar o que se passa na cabeça da pessoa, você não aprende, porque você perdeu a chance, porque você tinha medo, né? Então, a autovalorização tem esse lugar. Eu tô tão seguro do que eu venho me tornando que se eu faço uma pergunta que pode parecer meio esquisitinha, do tipo, gente, não sei mesmo o que é esse negócio, não. Sei mesmo não. Falei pra mim que às vezes dá tempo de bugar, né? Pra você passar menos vergonha, mas às vezes é só falar que não sabe mesmo, tá tudo certo. E aí tem um outro dado aqui, né? Que, mulheres que praticam autovalorização têm 47% a mais em confiança em negociar salários e condições de trabalho. Obrigada, Ana. E aí é isso, assim, porque eu tive uma cliente, gente, que isso é muito legal contar, da minha mentoria, que ela falou assim que ela queria ser promovida e tal. Aí eu falei, deu ruim pra mim, né? Tipo, a pessoa chega aqui querendo ser promovida, eu não faço parte dessa empresa, como que eu vou promover essa pessoa? Mas aí a gente conversou com uma coisa de que ela tinha que se sentir naquela função que ela desejava primeiro, né? Ela tinha que se comportar, não performar como uma pessoa naquele cargo que ela não estava ainda, mas ter a postura, ter a forma de pensar, de entender o que faz um diretor, ser diretor naquela empresa, tal. E aí chegou, tal, a promoção, tal. E ela falou assim, Gi, na hora que eu fui negociar, né, os trâmites de remuneração, tal, muito do que a gente conversou aqui na mentoria fez com que eu me sentisse mais segura para conseguir fazer uma negociação mais interessante para mim também, né? Então, o contrário seria verdadeiro. Quando eu tô insegura, as pessoas que me entregam o quanto eu mereço, é muito doido isso, né? Tipo, as pessoas colocam preço em você quando você não se autovaloriza. E aí, quando você se valoriza, não quero dizer que você tem que ficar cobrando high ticket, não é isso.
Mas você coloca o seu preço, meu preço é esse. Vai ter gente que vai ter condição de pagar, vai ter gente que não vai ter condição. Eu vou poder em algum momento fazer trabalhos voluntários, que é uma coisa super legal de fazer com a nossa contribuição. Mas é você que determina o seu preço, né? Tem um limite de negociação. Né? Tem um limite de negociação, porque, de novo, você se autovalorizou. E aí, gente, pra gente começar a caminhar aqui pro final, de novo, eu queria muito trazer essas minhas histórias sobre o que é singularidade, sobre o porquê que isso para mim é tão importante, que pode parecer que é uma palavra muito linda, né? Mas é uma palavra que para mim tem total conexão com a minha história, assim, né? De novo, eu sou a minha persona curada, né? Saí de uma mulher super insegura. Eu ainda sou uma mulher muito introvertida, mas timidez é uma coisa, introversão é outra. Então, eu tenho uma característica de personalidade que é ser mais introvertida. Isso não me faz ter vergonha de estar aqui falando, né? Muito pelo contrário, eu gosto de fazer isso. Mas o quanto eu fui ressignificando o que eu representava nos lugares em que eu estava, né? E aí, na hora que eu percebo isso, na hora que eu me aproprio disso, eu tenho resultados muito diferentes, né? Eu poderia ficar mais horas falando aqui, mas essa coisa de hoje em dia ser mentor em carreira, né? Hoje em dia eu sou há tempos, mas essa coisa de estar fazendo live, e de faz uma coisa, e de faz outra, e de entrar em contato, eu vou fazendo coisas que eu jamais imaginei que eu faria, mas eu só faço porque hoje eu falo assim, bom, é isso que me guia, esse é o meu propósito. É nesse lugar aqui que eu quero ser lembrada. Eu pensei sobre isso, eu elaborei tudo isso, né? Foi um caminho foi um caminho de anos, e eu fui encontrando muitas mentoras maravilhosas, minhas terapeutas maravilhosas que foram me ajudando. E aí eu costumo dizer que cada profissional que entra na nossa vida, nesses lugares de contribuição, esses lugares mais terapêuticos, elas contribuem uma partezinha, né? Porque o principal, a parte mais... o exercício maior está na forma como a gente lida com tudo isso, né? Como eu tive uma terapeuta que ela falava assim, Giovana, você tá absorvendo o que a vida tá trazendo para você? Aí, às vezes ela perguntava isso, eu falava assim, meu Deus, eu não tô absorvendo, eu não tô sabendo, eu não tô entendendo. O universo não tá conseguindo absorver nada, eu não tô entendendo, pelo amor de Deus, alguém traduz isso para mim. E aí é um processo, né? Quanto mais você se conecta com você mesma, quanto mais você se conhece, quanto mais você se autovaloriza, mais você consegue absorver o que o mundo tá te trazendo, né? Por que você tá passando por esse desafio? Por que esse padrão de comportamento sempre repete na sua vida? Por que você atrai pessoas com o mesmo padrão de comportamento e você não gosta? A gente começa a entender muitas coisas, né? E aí, de novo, eu costumo acreditar muito que quando a gente é singular no que a gente faz, né? Singular não quer dizer que a gente é a única pessoa do mundo, né? Isso aqui que eu tô fazendo, 200 milhares de pessoas fazem. Mas do jeito que eu faço, com esse batom vermelho ainda, não é todo mundo que faz. Então, a Giovana Lima Calenzani, do jeito lá, né? Lá de pequenininha, lá do interior do Rio de Janeiro, de Santa Anésia, com os valores que eu tenho que vieram dos meus pais e da minha família, com as amizades que eu tive, com as formações que eu fiz, só tem uma. Então eu não preciso nem me esforçar para ser singular, eu já sou singular. O ponto é o quanto eu assumo essa singularidade, o quanto eu consigo revelar isso e transbordar isso para ser referência naquilo que eu quero ser. E eu vou ficando por aqui. Era isso que eu queria dizer hoje para vocês. E aí, quem tá me acompanhando aqui pelo Instagram tá vendo que eu vou começar um grupo novo de mentoria. Se chama Mentoria Singularidade, Sua Carreira e Você, porque eu gosto de falar sobre tudo isso. Eu gosto de trabalhar o autoconhecimento das mulheres que chegam para mim, o quanto a gente está se autovalorizando, o quanto que essa mulher está se sentindo autêntica, o quanto ela está tendo coragem, porque eu entendo que quando a gente consegue fazer tudo isso de novo, a gente consegue sustentar as nossas decisões. Então, mais importante do que decidir é sustentar a decisão, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Algumas carinhas conhecidas, algumas novas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Ana. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, mãe. Um beijo para vocês e boa noite.